eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou o vídeo de TBR do mês de julho. Mas antes de começar a falar quais livros eu escolhi para ler agora no mês de julho, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui para vocês. Deixa o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem está chegando por agora aqui no canal. Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também. Também fica o link do nosso grupo do Telegram, onde a gente posta algumas promoções, lançamentos, pré-vendas que eu acho interessante. Todos os livros mencionados aqui nesse vídeo vão ficar linkados aqui também na descrição. Caso vocês se interessem em comprar algum deles utilizando esse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Também vou deixar o nosso link de compra geral, caso vocês queiram comprar alguma outra coisa que não seja mencionado aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros e quais são as suas escolhas de leitura para o mês de julho. Vamos lá, então. Chegou a tão sonhada hora de escolher os livros, as próximas leituras, o que a gente vai ler. Eu escolhi 10 livros para ler. Desses 10 livros, 4 foram livros que eu trouxe da minha TBR de junho, porque junho eu fiz uma besteira. Eu contei errado os livros. Em vez de escolher 10, eu acabei separando mais livros. E aí aconteceu de que dos 12 livros que eu tinha escolhido para ler em junho, eu li 8. Então os outros 4, que são livros que eu quero realmente ler, eu trouxe para agora para TBR de julho. Então, dessa vez vão ser 10 livros. 9 escolhidos e um que vai ser o sorteado, tá? Que a gente vai deixar para sortear no final do vídeo. Enfim, vamos lá. Eu vou mostrar os livros e vou ler a sinopse deles para vocês, tá? O primeiro livro que eu trouxe para o mês de julho foi Leitura de Verão, da Emily Henry. Esse livro, ele tá me acompanhando já há alguns meses, mas finalmente veio aí. É o primeiro livro que eu vou ler agora no mês de julho. A Emily Henry vai ser o meu terceiro livro que eu vou ler dela. E por enquanto tá 10 de 10, então eu espero que se mantenha. Vamos lá. Uma escritora de romances que não acredita mais no amor e um escritor literário sufocado pela rotina se envolvem em um desafio que pode subverter tudo o que eles sempre pensaram sobre o que é ser feliz. Augustus Everett é um aclamado autor de ficção literária. January Andrews escreve romances best-seller. Enquanto ela cria seu Felizes para Sempre, ele mata todos os seus personagens. Eles definitivamente são polos opostos. A única coisa que têm em comum é que durante 3 meses vão morar em casas de praia casas de praias vizinhas, ambos falidos e paralisados por um bloqueio criativo. Até que em uma noite nebulosa, uma coisa leva a outra e eles fazem um acordo que tem o objetivo de arrancá-los da zona de conforto. Augustus vai passar o verão redigindo um livro com final feliz e January vai escrever o próximo clássico da literatura. Ela vai levá-lo a viagens de campo dignas de uma comédia romântica e ele a acompanhará em entrevistas com sobreviventes de um culto de suicídio, obviamente. Cada um vai finalizar um livro e ninguém vai se apaixonar, será? Enfim, eu estou bem... Será que eu rasguei o livro ontem? Enfim. Estou bem ansiosa, eu gostei muito da sinopse desse livro e acho que tem tudo para ser mais um 5 estrelas da Emily Henry, então espero gostar. Então esse é o primeiro livro da minha TBR de julho. Depois eu vou continuar com a série dos Ravenels, então eu vou ler Uma Herdeira Apaixonada, que é o 5º livro. Esse ano eu li o 4º livro no começo do ano, eu demorei um pouquinho para pegar, mas vamos lá, falta esse e mais 2 só para terminar a série. Eu quero terminar este ano, então vamos dar continuidade. Aqui nós vamos ter a história da Phoebe e do West. Viúva ainda jovem, Phoebe já viveu um grande amor e não cultiva mais ilusões românticas. Agora, ela precisa ser prática e cuidar dos 2 filhos pequenos e da propriedade da família. Mas quando vai passar alguns dias no priorado Eversby, e a bela dama se surpreende ao conhecer um cavalheiro incrivelmente charmoso. Seu encanto se desfaz no momento em que ele se apresenta como ninguém menos que West Ravenel, o homem que tornou a vida de seu falecido marido um tormento, e ela jurou nunca perdoá-lo por isso. West sabe que é um homem com um passado manchado e que não está à altura de uma mulher como Phoebe,
mas, ao conhecê-la, é consumido por um desejo irresistível e um sentimento inteiramente novo. Sem terras nem fortuna, tudo o que ele pode lhe oferecer é prazer. O que West não imagina é que, apesar da aparente ingenuidade, Phoebe está decidida a tomar as rédeas da própria vida. Será que essa paixão esmagadora será suficiente para superar os obstáculos do passado? Vamos ter um Enemies to Lovers, então, num romance de época. Estou super ansiosa para conhecer essa história. Finalmente chegou a vez do West, então vamos ver o que espera aqui para nós. E não tem como, né? Eu adoro todos os livros da Lisa e acredito que esse não vai ser diferente. O próximo, então, que também veio da TBR de junho, foi Como Fingir em Hollywood, da Ava Wilder. Eu estou trazendo esse livro porque eu estou insistindo, né, gente? Mas é porque é um romancezinho que promete. E aí eu não quero abrir mão dele, então eu vou ler esse mês, eu juro. Quem é Gray Brooks? Uma reportagem por Sugar Clark. Você não conhece Gray Brooks, mas pensando bem, talvez conheça. Talvez você tenha sido uma das milhões de pessoas que assistiam regularmente a Paraíso Envenenado, a série de TV a cabo para adolescentes, na qual ela interpretou a mocinha durante 6 anos. Talvez você a tenha visto correr para sobreviver, toda cativante, no sucesso inusitado de terror. Não esqueça de gritar. Talvez você a reconheça de quando ela era Emily Brooks, na época que era atriz mirim. Ou talvez, como a maioria de nós, você a tenha conhecido no início deste ano, quando ela começou a aparecer nos braços de Ethan Atkins. É isso. Romance, Hollywood, atrizes. Estou vivendo para isso. Não vou desistir desse livro. Ele vai ser minha próxima leitura. E eu vou ler ele em seguida, assim que eu terminar a leitura de verão. Essa é a minha promessa. Depois eu vou ler um dos livros que eu comprei recentemente, porque sim, como se eu não tivesse outras prioridades na vida, mas a ser por essa eu não esperava, da Jessica Sutanto. Eu estou super ansiosa para começar a ler essa escritora, porque, pelo que eu entendi, ela escreve livros muito engraçados. Então, comédias românticas, chiquilite, então vamos lá. Situações muito constrangedoras. Pais intrometidos enganando estranhos em uma rede social. Um namoro falso que conquista a mídia asiática. A história de Charlotte Citra e George Clooney tem tudo para dar errado. Mas talvez uma viagem super romântica possa fazer uma mentira se tornar um amor de verdade. Será que a gente vai ter um relacionamento falso? Estou vivendo para isso. Gostei muito. Na verdade, sim, eu queria começar para Desquite para Titias, mas vamos por partes e começar pelo primeiro que lançou dela aqui. Eu estou super ansiosa para fazer esta leitura. Acho que vai ser uma leitura bem rápida, porque é um livro bem curtinho, então torçam por mim. Depois, eu peguei um livro que eu fui enganada lindamente, achando que era uma fantasia e, na verdade, é um thriller, que é A Filha do Guardião do Fogo, da Angeline Bowling. Sim, é um thriller, e eu jurando que era um livro de fantasia, então vamos lá, né? Já sendo feita de palhaça na escolha do livro. Comecei como um segredo e então me tornei um escândalo. Downes Fontaine vive em 2 mundos, mas se sente uma estranha em ambos. Aos 18 anos, a jovem se vê eternamente dividida entre a família da mãe, branca e conservadora, e a do pai, indígenas da reserva Ojibwe. Ela sonha com a nova vida que vai levar a se mudar para cursar a faculdade, bem longe dos boatos sobre sua origem. Mas uma tragédia a obriga a adiar os planos. Quando Jamie, um lindo e talentoso jogador de hóquei, chega à cidade, a jovem sente que a monotonia dos seus dias está prestes a acabar. Porém, ao testemunhar um assassinato perturbador na reserva, ela se dá conta de que há algo errado com Jamie, seus amigos e sua comunidade. De uma hora para outra, Downes se vê envolvida em uma investigação do FBI sobre uma nova droga que tem feito cada vez mais vítimas. Receosa, ela aceita trabalhar como informante, usando seus conhecimentos de química e da medicina tradicional Ojibwe. Mas a busca pela verdade se mostra mais perigosa e dolorosa do que ela imagina, trazendo à tona segredos e abrindo feridas ainda não cicatrizadas. Em meio a traições, mortes e revelações aterrorizantes, Downes precisará lidar com o descaso do governo, o racismo, conflitos sobre sua identidade e a dor de ver um mal iminente ameaçar o lugar em que ela aprendeu a chamar de lar. A Filha do Guardião do Fogo é um thriller impactante e frenético que mergulha nas experiências de uma jovem indígena
que fará de tudo para proteger seu povo e sua família, mesmo que isso signifique por todas as convicções à prova. Então, tá aí, vamos lá. Depois, é um livro em que eu reciclei também, acho que da TBR de janeiro, que é Anatomia, uma história de amor, da Dana Schwartz. E finalmente eu trouxe ele para a minha TBR, porque eu quero ler muito. E eu fiquei protelando, então chegou a hora. O maior desejo de Lady Hazel Sinnett é se tornar uma renomada cirurgiã, algo impensável para uma mulher no século XIX. Para conseguir estudar na Sociedade Real de Anatomistas, ela finge ser um homem cavalheiro, mas é expulsa quando descobrem sua identidade. Desesperada, a garota faz um acordo com o Dr. Bichan. Se ela passar no exame estudando por conta própria, ele permitirá que Hazel realize seu sonho. Mas livros não bastam para aprender anatomia. Ela vai precisar de cadáveres. Jack Curry, que quer apenas sobreviver em uma cidade onde a miséria e a morte espreitam a cada esquina. Há anos, ele desenterra corpos e os vende para estudantes de medicina. Mas o trabalho ilegal está cada dia mais perigoso. Homens estranhos rondam os cemitérios. Seus amigos estão desaparecendo nas ruas e há rumores de uma nova epidemia de febre. Quando Hazel contrata os serviços de Jack, os dois se aventuram por esse cenário lúgubre e descobrem que não estão a salvo. Agora, eles terão que desvendar os segredos que conectam túmulos anônimos à conservadora sociedade de Edimburgo e encarar os próprios sentimentos. Gente, pra mim, esse livro, ele é uma mistura de Jack o Estripador. Não sei se vocês leram da história lá do livro do Dark Side. Porque, assim, se assemelha muito o começo da história. Mas eu estou muito interessada para ver como que vai ser esse livro, essa faísca de romance, enfim. E aí o último livro físico, fora o sorteado que eu escolhi, que eu posso estar me metendo numa enrascada, mas vai ser Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu já comecei a ler aquela outra série dela, que é a trilogia, que é Feita de Fumaça e Osso. Falta o último livro. E então eu vou ler o primeiro dessa duologia, que eu já tenho os dois, então faz sentido. Duologia Strange the Dreamer. Livro 1. O sonho escolhe o sonhador, e não o contrário. E Laszlo, estranho, órfão de guerra e bibliotecário júnior, sempre temeu que seu sonho tivesse escolhido mal, já que desde criança ele era obcecado pela mítica cidade perdida de Lamento e seus mistérios. O que aconteceu lá 200 anos antes? Algo que a separou do restante do mundo? Que tipo de deuses existiam lá e foram mortos pelo matador de deuses? Quem é a deusa de pele azul que aparece em seus sonhos? As respostas a esses e outros mistérios estão neste romance de tirar o fôlego, indicado para sonhadores dispostos a se aventurar em mundos mágicos repletos de personagens marcantes e seus conflitos emocionais. Bom, por que eu falei que talvez eu estivesse me enfiando numa enrascada? Eu acho a escrita da Laini Taylor muito detalhada, muito mágica, muito poética, e eu não tenho muita paciência para isso. Mas, vamos lá, né? Eu ganhei esse livro no sorteio do Scooby, e aí eu comprei o segundo, porque eu queria ter os dois na coleção, nessa coleção bonitíssima, maravilhosa, né? Toda decorada. Então, é isso, né? Vamos ler, já que chegou a hora, né? Os próximos livros que eu vou ler vão ser e-books, eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, e eu vou ler a sinopse aqui pelo computador, e esse livro é mais um que eu reciclei da TBR de junho, porque eu quero começar a ler essa trilogia, eu quero conhecer a escrita dessa autora, e vamos lá. Então o livro que eu tô falando é Mais Quente que o Fogo, da Jennifer L. Armentrout, e aí vamos começar. Aos 17 anos, Layla só quer ser uma garota normal, mesmo sabendo que tem um dom que é cobiçado e ao mesmo tempo uma maldição para ela. Tendo sido adotada e abrigada na casa dos guardiões desde pequena, ela nutre uma paixão secreta por Zane, um guardião que, para sua decepção, a trata como irmã. Enquanto tenta se adaptar à vida na escola e aos dilemas de sua adolescência nada convencional, ela conhece Rolf, um demônio que afirma conhecer seu dom e saber dos seus segredos. Em pouco tempo, ela se vê em meio a uma disputa entre guardiões e demônios que pode colocar em risco a existência da humanidade, e descobrirá que pode ser a causa dessa batalha. Em qual lado deverá confiar? Conseguirá Layla resistir aos encantos de Rolf, lidar com o seu passado e ao mesmo tempo lutar para sobreviver
em meio à caçada realizada por seus inimigos? Estou curiosíssima para essa história, então vamos começar. É uma trilogia chamada Dark Elements, então esse é o primeiro e temos mais 2 livros e vamos ver. Eu comprei os 3 e-books, na época eles estavam em promoção, acho que eu paguei R$1,90 cada um. Não, um preço muito caro, então se eu não gostar, não perdi tanto assim. E o último livro é uma farofa do passado que eu vou trazer para o presente, porque eu quero conhecer a história e eu tenho também todos os e-books já. Então, vamos começar a ler essa farofa. O livro eu vou deixar a capinha aqui, chama Leak, da Kylie Scott. Todo mundo que é das bookheads do passado, com certeza conhece esses livros. Uma noite de aventuras, um casamento inusitado e uma ardente história de amor. No impulso de uma noite de diversão e bebedeira em Las Vegas, Evelyn Thomas casou-se com um desconhecido. No dia seguinte, porém, ela se deu conta de que aquilo foi um terrível engano. Então, decidiu manter este pequeno deslize em segredo. O que Evelyn não sabia era que havia se tornado a esposa do cobiçado David Ferris, guitarrista da famosa banda de rock Stage Dive. Agora, ao retornar para sua casa em Portland, ela terá de enfrentar as perseguições de repórteres, fugir às loucuras das fãs do astro e ainda encarar sua família, que não demonstrou nenhum contentamento com o ímpeto matrimonial da jovem filha. Será que Evelyn conseguirá resistir às delícias de David a fim de permanecer como a garota certinha, ou decidirá embarcar nessa glamurosa aventura junto ao marido rockstar? Aí a gente vai entrar no mundo do rock, de bandas, e aí por isso que me interessou a leitura. E aí esses são os livros que eu escolhi para ler, e agora vamos ao livro sorteado do mês de julho. Espero que seja positivo. Vamos lá, chacoalhar. Vou pegar aqui um papelzinho. Não vamos nos arrepender. Comédia romântica. Eu vou lá pegar o livro para mostrar e para ler a sinopse para vocês. Pronto. Tá aqui. Comédia romântica da Curtis Sittenfeld. Estou mais ou menos feliz, mais ou menos triste, não sei o que pensar. Não acredito que seja um livro ruim, mas acredito que não seria o momento certo para eu ler ele agora. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ver se eu pego aqui a sinopse. É porque, deixa eu explicar o porquê. Eu já tenho 2 livros nessa vibe, nessa TBR, e esse seria o terceiro, então eu tenho medo de saturar o estilo e não gostar. Sally Mills é o roteirista do The Night Owls, um programa de humor que vai ao ar na TV todo sábado. Depois de várias desilusões amorosas, dignas de uma sitcom, há muito tempo Sally desistiu do amor, preferindo se dedicar à carreira, ter encontros casuais e conversas com o padrasto. Mas a vida é cheia de surpresas, e quando Noah Brewster, um fenômeno da música pop, é contratado como apresentador e convidado musical para o The Night Shows, Sally precisa repensar alguns de seus conceitos. Noah é o tipo de cara que só namora modelos, então Sally sabe que não deveria criar expectativas. Porém, depois de passarem uma noite juntos escrevendo um sketch, algo surge entre os dois, e Sally começa a se perguntar se realmente pode estar pintando um clima entre eles. Só que esta não é uma comédia romântica, é a vida real. E nela, alguém como Noah nunca namoraria alguém como Sally, certo? Com diálogos afiados, personagens cativantes e uma história irresistível, Comédia Romântica é um livro divertido e perspicaz sobre os dilemas da vida contemporânea e sobre quanto o amor pode ser imprevisível. Então, assim, entra mais ou menos na mesma vibe de Como Fugir em Hollywood, leitura de verão, né? Mais ou menos ali no mundo artístico. Enfim, mas eu acho que vai ser bom. Se eu não me engano, esse livro entrou na minha lista de desejados, eu comprei por conta do clube da Reezy. Então, provavelmente vai ter um vídeo aqui no canal sobre esse livro. É isso. Leituras escolhidas. Vamos torcer para dar certo novamente esse mês de julho de leituras, que seja um mês de ótimos livros, de leituras gratificantes, apaixonantes, de casais perfeitos, e que a gente aproveite e ame cada detalhe durante a leitura.
É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar quais livros vocês vão ler agora no mês de julho. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.